Opa, aqui é o Cláudio do Domine o Seu Negócio e acredite, eu sei por que a sua empresa não evolui. Eu sei por que a sua empresa estava crescendo e ela estagnou. E parece que daí para frente ela não evolui. E se você quiser saber um pouquinho mais e dividir isso comigo, fica até o final e conversa comigo aqui nos comentários. Tá, então vamos lá. Vê se com você foi mais ou menos assim, tá? Eu falo de empresas, eu sei por que a sua empresa não evolui, mas você poderia facilmente trazer isso para a sua realidade. Talvez como profissional que trabalha em uma determinada empresa, talvez como gestor de alguma equipe. Então, assim, existe na verdade um padrão de por que as coisas não evoluem na nossa vida, e eu falo especificamente para empresas, para empresas, empresários, né, gestores, e por isso que eu falei que eu sei porque o seu negócio não evolui, mas eu também sei o porquê que a sua vida não evolui e porque a minha vida não evolui. Então tá, vamos lá. Se você é empresário, empreendedor, tem um negócio, eu tenho certeza de que quando você começou esse negócio, o seu sonho era construir uma empresa para que você consiga ter mais liberdade, para que você consiga ter horários flexíveis, para ter tempo com aquilo que realmente importa para você, seja sua família, seus amigos, seus hobbies, enfim, para ter mais qualidade de vida e também para ter mais dinheiro no bolso, né? Mas eu acredito que conforme o tempo foi passando, pode ser que o que na maioria das vezes você teve como empresário, como empreendedor, foi menos tempo para desfrutar da sua vida. Que mais? Menos qualidade de vida. Às vezes você é o cara que até dorme mal. Esses pontos eu elenquei aqui para poder falar mais especificamente com vocês. Preocupação constante com as finanças. Será que amanhã eu vou acordar, vou conseguir vender aquilo que precisa vender? Será que amanhã eu vou receber aquilo que eu vendi? Então isso acaba se tornando uma preocupação constante em você, né? Todos os dias que você deita na cama, você pensa nisso. Ou uma dificuldade de ver resultado no seu trabalho. Aquela pessoa, aquele empreendedor, aquele gestor, aquele profissional que levanta todos os dias, trabalha, mas não vê o seu trabalho dar frutos, né? Não vê os resultados significativos do seu trabalho. Se isso realmente foi o que passou na sua cabeça, que é aquilo que eu falei no começo, e se você realmente está sentindo isso que eu falei agora, ou seja, o seu sonho, a sua expectativa e a sua realidade bateu com o que eu falei agora, eu espero que esse vídeo e os conceitos que eu trago nesse vídeo, eles te ajudem, na verdade, a seguir um ciclo de evolução aí na sua empresa. Certo? Eu vou elencar aqui algumas coisas que eu acredito que pode contribuir para que você continue no ciclo que você está na sua empresa. Se na estagnação, e eu vou explicar um pouco sobre isso. Se a sua empresa ela está num ciclo evolutivo, também nós vamos falar disso. E se ela está num ciclo involutivo, né, de declínio, nós vamos falar um pouco sobre isso também, beleza? Só que antes de entrar realmente nesse ciclo, eu vou realmente trazer para você o porquê que eu acredito que o seu negócio não evolui, certo? A maioria das coisas que a gente faz, ela está ligada diretamente aos nossos hábitos. Quem fala disso é o Jerônimo Temel, e o que ele fala? Ele fala assim que não existe o sucesso e o fracasso. Na verdade, o que existe? Existem resultados bons e resultados ruins. E esses resultados, tanto bons quanto ruins, eles vêm da estratégia que você adota, certo? Então vamos lá. Eu tenho uma estratégia, eu faço algo e eu tenho um resultado. O que acontece é que, na maioria das vezes, a gente tem
tende a chamar um resultado ruim de fracasso e um resultado bom de sucesso, né? Mas existe uma chave aí que, se você quiser mudar esses resultados, você muda a estratégia. E o que é mais desafiador quando você está mudando uma estratégia? Que para você mudar algo que você faz rotineiramente, você precisa mudar um hábito. E mudar um hábito ele é extremamente desafiador, porque eu vou tentar trazer isso para o nosso pensamento de uma maneira simples, tá? Então tá, nós temos um cérebro que ele, se a gente for colocar aí em peso, ele pesa mais ou menos entre 1,4 kg, 1,5 kg. E por incrível que pareça, o nosso cérebro, ele consome até 20% de toda a energia do nosso corpo. É ele que acaba nos mantendo vivo também, né? Tanto é que quando você tem uma morte cerebral, o seu corpo ele permanece ativo, mas infelizmente você não consegue controlar esse corpo, vamos falar assim, né? Você não tem vida propriamente dito, né? Então tá bom. Então o cérebro ele usa 20% aí de toda a energia do nosso corpo para nos manter vivo. E o que acontece? Ele está constantemente tentando colocar a maioria das coisas que a gente faz num piloto automático. E esse piloto automático a gente pode chamar de hábito. Eu vou te dar um exemplo de como ele faz isso. Por exemplo, quando você escova os dentes, de verdade, na maioria das vezes você pensa como que você está fazendo isso? Então, por exemplo, agora eu vou colocar a pasta na escova, aí eu escovo primeiro esses dentes da frente, depois lá atrás, depois... Você pensa isso ou você faz isso de modo automático? Então, se você for como eu acredito que você faz isso no piloto automático, certo? Outro exemplo, quando você está dirigindo, lá no começo, quando você aprendeu a dirigir, você pensava, né? Olha, agora eu ligo o carro, eu olho no retrovisor, dou seta, aperto a embreagem, engato a marcha, vou acelerando e soltando a embreagem, certo? Os seus movimentos eles eram mais pensados. E depois de um tempo isso foi ficando natural, tanto é que você conversa dirigindo, que você às vezes faz até outras coisas dirigindo, né? Mensagem no celular e etc. Por quê? Porque o dirigir, ele tornou para você um hábito. O seu cérebro aprendeu aquilo e ele não precisa de tanta energia para poder executar aquela tarefa, ok? Então tá bom. Entendido isso, o que acontece quando você começa a aprender uma coisa nova? Aprender, por exemplo, um hábito novo. O seu cérebro, ele trabalha muito, incessantemente para poder aprender aquilo. Então o nível de energia que ele precisa é muito maior do que quando um hábito está instalado. E como no seu cérebro, em nós, né, existe algo que é o instinto de sobrevivência, ele tende a querer economizar energia. Que é quando ele tende a te levar para um lugar de fazer aquilo que você já fazia antes, ou seja, voltar a velhos hábitos. Eu vou te dar um exemplo de como isso acontece na sua vida. É domingo à noite e você decide que segunda-feira você vai começar uma dieta. Você até começa bem no primeiro, segundo, terceiro dia, mas depois você volta a ser aquela pessoa que come como você comia antes. Então logo você não consegue manter a dieta. O que aconteceu? Você tentou mudar um hábito de alimentação, só que o seu cérebro te sabotou e levou você para o seu hábito antigo. Ah, Cláudio, tá, mas o que isso tem a ver com a evolução do seu negócio? Calma que eu vou chegar lá, tá? De maneira resumida, é porque os resultados que você está tendo no seu negócio, eles têm a ver com os seus hábitos, né? Com como você gere o seu negócio, certo? Mas então tá, entendido essa questão do cérebro querer te trazer sempre para um hábito antigo seu, então eu quero te falar de uma pesquisa de Charles Duhigg. Ele escreveu o livro O Poder do Hábito. Esse livro aqui. Esse livro, o que ele fala? Ele fala que um hábito, ele se estabelece na nossa vida da seguinte maneira, né? Tem um gatilho
que leva a uma rotina, que leva a uma recompensa. Calma, vou te explicar melhor. Por exemplo, vou pegar esse tipo de hábito porque é o hábito mais fácil da gente entender isso, tá? Então, suponhamos que você conhece alguém que fuma e ele tá lá trabalhando. E aí aparece uma coisa que é difícil para ele resolver. O que ele faz? Ficou difícil. Ele vai, desce, dependendo da empresa onde ele tá, né? Acende um cigarro, fuma, aí o que ele tem? Uma recompensa, né? Liberação de endorfina no corpo dele. Ele tem um alívio daquela pressão que momentaneamente ele sentiu quando se deparou com um trabalho difícil. Então tá, como que eu explico isso dentro do gatilho, hábito e recompensa, né? Gatilho, rotina e recompensa. Qual que foi o gatilho nesse caso? O gatilho foi o trabalho difícil. Apareceu um problema. Ele acionou um gatilho para uma rotina, que a rotina é fumar o cigarro. E qual que é a recompensa que ele tem? Ele tem alívio, ele tem aquela sensação de estresse abaixando, e aí ele volta para o trabalho. Quando ele volta para o trabalho, ele começa a fazer, ele sente alguma coisa, ele se depara com alguma coisa difícil novamente. O que é isso? Gatilho. Aí ele vai, desce, fuma, que é a rotina, e aí ele tem uma recompensa. A mesma coisa acontece com você, por exemplo, quando você está fazendo alguma coisa. Vou usar o mesmo exemplo de um trabalho. Você está lá fazendo uma planilha tal e deu um problema. O que você faz? Às vezes você cata o seu celular aqui e WhatsApp, redes sociais e tal. Ou seja, o difícil acionou uma rotina e aí você teve uma recompensa, que foi essa liberação da endorfina, da dopamina e de outros neurotransmissores aí que alivia o estresse em você. Então, por que eu falei isso? Porque o que eu vou falar aqui, o conceito que eu vou trazer de que eu sei por que o seu negócio está estagnado, que o seu negócio não evolui, que o seu negócio continua onde está, porque ele tem tudo a ver com essa questão de hábito, tá? Tem até uma frase famosa que tá ligada ao hábito que fala assim, ó, a maneira como você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as coisas. Se você quiser gravar essa frase em você, para você trazer na sua realidade, quando você estiver fazendo algo e entender que a maneira como você faz aquilo é como você faz tudo, te ajuda a ficar presente para quando você precisar trabalhar um hábito na sua vida. Certo? Bom, dito tudo isso, eu vou trazer para você os 3 principais ciclos que a sua empresa, a sua vida, você profissional pode estar, que está te levando para os resultados que você tem, seja na empresa, seja na sua equipe profissional, seja em você como um profissional individual, e que se você entender esse ciclo e você mudar esse ciclo, virar uma chave, quebrar esse ciclo, eu tenho certeza que você vai deixar, por exemplo, de estar em um lugar de estagnação e vai entrar em lugar de evolução. Beleza? Então vamos lá. Bom, então dito isso, nós vamos falar um pouquinho desses 3 ciclos que eu anotei aqui e eu quero que, se você quiser, anote aí também. O primeiro ciclo é o ciclo da involução ou o ciclo da regressão. Como que você pode identificar se você está neste ciclo ou se sua empresa está neste ciclo? Então tá, na maioria das vezes, quando a empresa está neste ciclo, o que acontece? O empresário, ele é muito ocupado e ele não tem tempo para planejar as estratégias do negócio. Como ele é muito ocupado e não tem tempo para planejar as estratégias do negócio, ele perde algumas oportunidades do mercado, ele deixa de planejar o seu futuro e ele acaba não estabelecendo metas e, por conta disso, ele toma decisões irrazoáveis. É aquela pessoa, na verdade, que está sempre corrido, sempre na correria. Então, ele não tem muito tempo para poder pensar em estratégias e tomar decisões. Então, ele toma uma decisão irrazoável. Quando você entra na empresa dessa pessoa, tudo é urgente, ele não tem tempo para nada e geralmente o cenário quando você entra é um cenário de caos. Um corre-corre para todo lado que às vezes você fala, nossa, o que está acontecendo aqui?
né? Então essa é a visão de uma pessoa que está nesse ciclo. Tá, então como a empresa é desse jeito, o que gera? Ansiedade e estresse, tanto no empresário quanto na sua equipe, né? Nos seus funcionários, colaboradores. E o que faz isso? Esse ciclo, né, ele leva o empresário a trabalhar cada vez mais no operacional do negócio do que no estratégico. Então, ou seja, ele está mais fazendo as coisas do dia a dia do que pensando em estratégias para alavancar o seu negócio. Então, tá bom, por conta disso, o que ele precisa fazer? Horas extras, porque ele não tem condições de contratar mais pessoas. Como ele não pensa no seu negócio, nas estratégias, o negócio não cresce. Pelo negócio não crescer, ele não consegue contratar mais pessoas. A empresa é um caos, né? O caixa da empresa é um caos. Sabe aquela questão de receber de um cliente hoje para pagar um boleto hoje ainda e amanhã você nem sabe como que vai ser a empresa? É mais ou menos como que vai ser, né, as suas contas. É mais ou menos assim que uma empresa que está nesse ciclo de involução, ela funciona. Mas vamos lá que não acabou ainda não. E aí, como ele não tem condições de contratar mais, ele acaba trabalhando mais, como eu já disse. E aí a ameaça dessa pessoa precisar fechar a empresa é iminente. Com isso, o rendimento dessa pessoa como empresário cai. E aí o que acontece? Prejudica família, prejudica finanças, prejudica saúde e muitas outras coisas. Então percebe como é um ciclo? Vou recapitular. O empresário é muito ocupado para pensar em estratégia. Como ele é muito ocupado, ele perde oportunidades, toma decisões irrazoáveis. Como ele toma decisões irrazoáveis, tudo na empresa passa a ser um caos, na verdade. Como a empresa é um caos, tudo é urgente. E como tudo é urgente, todo mundo tem que fazer hora extra. E com isso o rendimento cai e o empresário precisa trabalhar cada vez mais no operacional. Sendo assim, ele não tem tempo para planejar e aí este ciclo se autoalimenta. E o pior disso é que esse ciclo é como se fosse uma espiral negativa, sabe? Em vez de ele ficar rodando no próprio eixo, ele continua rodando na verdade no eixo, né? Mas ele vai descendo, né? Esses problemas eles vão cada vez mais levando a empresa para baixo. Beleza? E aí, um outro ciclo que a empresa pode estar é um ciclo da estagnação. Sabe a empresa que cresceu durante o tempo, mas depois ela ficou flat, que a gente fala, né? Ou seja, ela continua como ela tá. Esse é o ciclo da estagnação. E eu vou falar um pouquinho para você de como que funciona esse ciclo, tá? Então, nesse ciclo, o empresário ele até tem um tempo para se planejar. Mas acontece que quando ele tem esse tempo, ele não tem vontade, ele simplesmente não planeja. Aí, por ele não planejar, ele começa a ver os negócios ao redor dele evoluir e ele continua na mesma. Como ele continua na mesma, os meses vão passando, os boletos vão chegando, ele continua pagando as contas dele e, na verdade, o negócio dele não cresce e ele não vê possibilidade de aumentar a competitividade da sua empresa. Por ele não crescer, ele não possui reservas financeiras para investir na empresa. E aí, o empresário acaba entendendo que não tem qualidade de vida e liberdade, por se ele sair da empresa, ela para de funcionar sem ele. Continuando o ciclo. Por ele não ter qualidade de vida, ele acaba gastando todo o dinheiro que ganha em coisas que não trazem resultados nem para ele e nem para a empresa dele. Ou seja, esse cara trabalha muito, ele ganha razoavelmente bem, mas ele gasta tudo que ele tem na empresa, certo? E aí ele até tem tempo para se planejar, mas quando ele tem esse tempo, ele acaba não fazendo. Lembra do começo do ciclo? E aí por ele não fazer, ele vê os negócios ao redor prosperando, mas os negócios dele não. Então ele não tem reserva para investir, a qualidade de vida dele acaba sendo afetada, ele acaba gastando dinheiro com isso, acaba depois que ele trabalha muito, ganha-se bem, mas ele acaba gastando tudo e alimenta de novo esse ciclo. Resumindo, o que eu quero dizer com esse ciclo da estagnação? O empresário, a empresa continua no mesmo lugar.
ele continua rodando no mesmo lugar, ele continua com os mesmos resultados, a empresa do mesmo tamanho e ele trabalhando muito aí e não tendo melhora, não evoluindo, né? Então, recapitulando, o ciclo da involução é um ciclo que cada vez mais a empresa vai se definhando. O ciclo da estagnação é o ciclo onde a empresa continua no mesmo lugar e se o empresário não mudar o que ele está fazendo, ele corre o risco de entrar nesse ciclo da involução. E o terceiro ciclo que eu quero falar com vocês é o ciclo da evolução. Como que é o ciclo da evolução? Vamos lá. O empresário, ele planeja as suas estratégias e planeja as estratégias da empresa. Por ele planejar as estratégias da empresa, ele tem metas bem definidas, metas claras e acompanha essas metas. Por ele acompanhar essas metas e ter tudo bem claro e organizado, o ambiente da empresa é aquele ambiente de ter uma sensação de que tudo está exatamente onde devia estar. Tudo está funcionando como deveria. Então os funcionários trabalham com leveza e se envolvem na missão da empresa. Por quê? Porque a missão é claro. Lembra que lá no começo eu falei que ele planeja as suas ações, estratégias e tem objetivos claros definidos? Então tá bom. Por isso acontecer, as chances de aumentar o faturamento da empresa são exponencialmente maiores. Sendo assim, os lucros aumentam também com o aumento do faturamento e com esse aumento o empresário acaba tendo possibilidade de ter mais pessoas trabalhando no negócio. Consequentemente, mais tempo livre, mais qualidade de vida e com mais tempo livre ele volta lá no começo planejando as suas ações e as estratégias para a empresa. Então entende que esse espiral é como se fosse um espiral ascendente, né? Ele está subindo. É um ciclo, mas o ciclo, cada vez que o ciclo recomeça, ele leva a empresa e o empresário para um outro patamar, né? Então, qual que é a grande sacada aqui? Eu não sei qual que foi o ciclo que você se identificou. Se no ciclo da involução, no ciclo da estagnação ou no ciclo do crescimento. O que eu sei é que se você quiser sair de um desses ciclos e pular para um outro ciclo, você precisa quebrar este ciclo. E como que você quebra esse ciclo? Mudando os seus hábitos. Por quê? Porque pensa em um hábito só que eu falei aqui, que é o hábito de planejar. Se a sua semana começa com correria, se a sua semana começa turbulenta, provavelmente você não se planejou, né? E o planejamento ele é um hábito que pode ser adquirido. Entende por que eu estou falando de hábito? Então, o primeiro passo, na verdade, começa com quebrar o ciclo. Então, quebre um hábito que você acredita que está levando você cada vez mais a fazer com que a sua empresa evolua e comece a adquirir um hábito que leve a sua empresa para evolução. Se você quiser uma dica de um excelente hábito para isso, é realmente o hábito de se planejar. Né? De antecipar soluções, de antecipar problemas, de olhar para a sua empresa com metas bem definidas, de trazer clareza para a sua empresa. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso e aprender o passo a passo como que você faz isso, continua seguindo a gente aqui no Domine o Seu Negócio, que frequentemente a gente posta conteúdo que vai ajudar você a dominar realmente o seu negócio e trazer mais clareza para ele. Então tá bom, quando você quebra o ciclo e você consegue, no exemplo que eu dei aqui, se planejar, você já entra em um outro lugar com a sua empresa, que é um lugar que você vai começar a elevar ela para um ciclo de evolução. Traga a sua empresa para um ambiente de clareza, onde você sabe aonde você está, aonde você quer chegar, e coloque as metas para chegar nesse lugar. Porque eu tenho certeza que quando você trabalhar dessa maneira, você não continuará no mesmo ciclo. Seja no ciclo de estagnação, seja no ciclo de involução. E se você já está evoluindo, você vai evoluir ainda mais, tá bom? Então, o meu desejo é que você, com essas ações, domine o seu negócio e leve realmente ele para um outro lugar. Que você possa multiplicar os seus lucros aí e ter mais tempo para você fazer aquilo que você deseja fazer, ter mais qualidade de vida, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. O meu muito obrigado e eu gostaria que você
comentasse aqui embaixo qual que é a sua visão e qual que é o seu pensamento sobre o que nós falamos aqui. Um abraço e a gente se vê. Até mais!